sou a professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de arte para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local tranquilo para fazer nossas videoaulas e que todos os exercícios e atividades devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas. Tudo bem? Daremos continuidade à nossa disciplina de arte, então peguem o livro, o caderno para possíveis anotações e também a bolsinha de lápis. Eu já peço desculpas para vocês porque hoje eu tô realmente passando bastante mal. Tô bem gripada, então a minha voz tá bem rouca e eu vou ficar bebendo água o tempo todo para não ter crises de tosse aqui, tá? Então vocês me perdoem, eu prometo que daqui a pouco eu tô melhor e aí voltamos à nossa programação normal. Bom, hoje finalizaremos o tema que já estávamos trabalhando, que era o tema 2, a arte da comunicação, e começaremos um tema novo, que é o tema 3, a arte postal, tá bom? Faremos então da página 37 até a página 43. Sigam as leituras, observem as fotografias, prestem bastante atenção nas minhas explicações. Se for possível, façam anotações sobre elas para que depois vocês não se esqueçam, tá bom? E o combinado que eu quero fazer com vocês é, todas as fotografias, imagens, obras de arte que vocês virem no livro, observem através do livro, tá? Porque a imagem no livro é muito melhor do que aqui na videoaula. Sempre que houverem fotografias em que eu estou colocando, eu aviso para vocês observem somente pelo vídeo, tá bom? Então começaremos na página 37 sobre as artes integradas, a arte rupestre. No início da história da humanidade, era comum que a comunicação ocorresse por meio de gestos e sons semelhantes a grunhidos. Para registrar uma informação, os seres humanos pré-históricos costumavam desenhar figuras e cenas de seu cotidiano nas paredes das cavernas. Esses desenhos são conhecidos como pinturas rupestres. Mas as pinturas não eram a única forma de expressão dos humanos pré-históricos. Eles tinham muitas outras manifestações. As esculturas em barro, as incrustações na pedra, as danças em rituais, os sons dos grunhidos, entre outras formas que foram sendo descobertas e reveladas ao longo da história. Esse conjunto de manifestações pode ser chamado de arte rupestre. Sabemos muito pouco sobre o ser humano pré-histórico e muitas das informações que temos sobre essa época são obtidas justamente por meio dessas manifestações da arte rupestre, conhecidas graças ao trabalho dos arqueólogos. Mas, professora, como é que a gente consegue saber quais eram os costumes deles observando apenas as pinturas? Porque eram justamente o dia a dia deles que esses seres pré-históricos cravavam nas pedras, né? Então, a maioria das pinturas rupestres retratam os animais da época e também os hábitos dos próprios homens. Eles retratavam a si mesmos. Na verdade, esse é o início da história da arte. Foi assim que a história da arte se iniciou, né? Com os homens das cavernas começando a perceber que precisavam deixar algo para a história. Então, eles passaram a colocar esses desenhos em suas cavernas, em paredões, né? Quando a gente fala paredões, não são paredes de casas, mas paredões de geografia mesmo, né? De montanhas, no chão, no solo. E todos esses desenhos mostram o dia a dia, né? Que eles passavam. Então, tem muitas artes rupestres que são sobre caça, né? Homens de palitinho mesmo, bem simples, caçando esses animais. Este, por exemplo, que está na tela aqui, está lá na página 37, é muito conhecido, que é conhecido como capivara e seu filhote. Então, é muito o que eles faziam. Então, por isso, mesmo hoje, a gente consegue saber o que estes seres humanos pré-históricos faziam durante o seu dia, tá? Mas, professora, se não existia nada na época, como que eles pintavam? Eles não tinham pincel, né? Não, eles não tinham. Inclusive, eles também não tinham tinta. Eles utilizavam aquilo que a natureza dava para eles. Então, eles utilizavam folhas esmagadas, eles utilizavam sangue de animais, eles utilizavam terra, né? Então, vocês podem perceber que as cores não variam muito. Nós temos marrom claro, marrom escuro, marrom médio. Algum vermelho, né? Que foi ficando marrom no decorrer dos anos e pouquíssimo laranja e, muito raramente, um pouco de amarelo. Então, nós temos uma sugestão de atividade, uma proposta para vocês, que é criar uma composição visual inspirada em arte rupestre. Eu adoro fazer essa atividade. Em uma folha de papel craft, faça desenhos de figuras humanas, de animais e de cenas. Lembrando que os riscos, né, os traços, são bem simples, não é nada rebuscado. Parece muito aquele desenho de palitinho que a gente costuma fazer. Para desenhar, utilize pedaços de carvão, mas antes amasse e desamasse o papel para preparar a superfície. Quando finalizar o desenho, exponha uma parede. Bom, na verdade, vocês vão tirar uma foto
para que eu possa expor aqui na nossa videoaula, tá? Uma dica para vocês, se vocês não quiserem utilizar o carvão, não tem problema, podem utilizar giz de cera, tá bom? Amassar o papel dá a impressão de ser uma parede de uma caverna, então fica muito legal. Mas vocês podem utilizar a imaginação de vocês também. Uma outra forma de fazer esse tipo de trabalho é utilizar texturas, né? Se vocês têm uma parede com textura que é um pouco mais enrugadinha, você pode passar um giz de cera, né? Colocar o papel ali, passar um giz de cera, que ele vai ficar com bastante textura, fica bem bonito. Assim que vocês fizerem essa atividade, por favor, mandem para mim, para eu poder expor aqui nossas artes rupestres. E agora vamos falar da linha do tempo, do rupestre ao emoji. Olha só a tecnologia invadindo a aula de arte. Como temos visto, a composição entre os seres humanos a comunicação, é fundamental desde os primórdios da humanidade. Uma mensagem pode ser transmitida por meios de sons, gestos, desenhos, pinturas e diversas outras formas de expressão. O processo de evolução da escrita, com o surgimento de recursos como os alfabetos grego e latino, acompanha a constante evolução da humanidade. Foi assim que os pictogramas foram sendo incorporados nas diversas necessidades de comunicação do nosso cotidiano. Observem nessa figura da página 38, que é do Egito Antigo, como era a escrita deles. Eram desenhos, né, que é o que a gente chama de hieroglifos, vai depender da maneira como vocês pronunciam. Hieroglifos, tanto faz, a gente acaba entendendo. Então nós temos peixes, pássaros, balança, cruzes, alguns objetos que a gente não conhece, bengalas, e todas elas significavam alguma coisa. E durante muitos anos, olha só que interessante, as pessoas não conseguiam traduzir o Egito Antigo. Olha só. Mas, professora, como é que eles conseguiram? Utilizando a linguística, olha só que legal. As pessoas descobriram que durante muito tempo existia uma maneira de saber o que estava escrito em Egito Antigo, mas ninguém sabia. Descobriu-se que existia um documento que se chama a Pedra da Roseta e que existiu em vários idiomas, porque eles fizeram um tratado há muitos anos atrás. Com isso, eles conseguiram desvendar, utilizando códigos linguísticos, o que estava escrito em egípcio antigo. E sendo assim, conseguiram desvendar todo um idioma que parecia perdido, parecia que ninguém nunca mais ia saber o que estava escrito. E utilizando essa tradução, eles conseguiram fazer isso. Pegaram um texto que estava em hebraico, uma língua que ainda é conhecida, descobriram transpassando o código linguístico para o egípcio através de um mesmo texto. Olha só que legal. Na pré-história, por exemplo, surgiram as primeiras formas de comunicação da história da humanidade, com desenhos e pinturas rupestres, como vimos na página anterior. Já no Egito Antigo, os desenhos e pinturas eram utilizados para decorar templos e tumbas, destacando o cotidiano e os deuses cultuados por aquele povo. Aos poucos, os desenhos foram incorporando outros aspectos. No Renascimento, entre os séculos XIV e XVII, por exemplo, os desenhos ganharam realidade com os estudos de anatomia, de perspectiva, de proporcionalidade, luz e de sombra. Então foi no Renascimento, a gente chama de época de Renascimento, porque a intenção é realmente essa, o renascimento da humanidade. Foi ali que a ciência começou a tomar forma, né, uma forma mais robusta. Foi ali que o homem descobriu que, na verdade, não era o Sol que orbitava a Terra, e sim a Terra que orbitava o Sol. Foi ali que Leonardo da Vinci, como vocês podem ver por essa obra aí do lado, ele começou a estudar a medicina, e não só ele, mas várias outras pessoas, dando origem à medicina que conhecemos hoje. Essa obra é muito conhecida, se chama O Homem Vitruviano, que foi quando ele começou a estudar o corpo humano para tentar descobrir novas maneiras de tratar doenças, né? E também na arte. Isso tudo foi introjetado na arte também. Então, a luz e a sombra. Antes, as pinturas eram um pouco mais chapadas, assim. A gente podia ver que era quase 2D. A gente só podia ver largura e altura. Eles começaram a tentar descobrir como utilizar a luz e a sombra para fazer profundidade em um desenho. Isso é muito incrível. Hoje em dia, utilizamos recursos como os emojis em ferramentas de comunicação digital. Eles foram criados pelo designer de interface japonês, não sei se vou saber falar esse nome, Shigetaka Kurita, em 1999. Nos vários aplicativos de celulares, por exemplo, os emojis são usados para transmitir mensagens de modo rápido, sem a necessidade de escrever textos explicativos. Ultimamente, a tecnologia, a gente faz muito isso. Quando alguém fala,
Vamos nos encontrar sábado? Tchau! Aí a gente manda um beijo, ou então uma mãozinha fazendo tchau. Isso tem ajudado na comunicação e ao mesmo tempo fazendo com que a gente utilize menos a nossa língua escrita. Então vamos para a nossa linha do tempo. Na pré-história, desenhos, pinturas e outras manifestações da arte rupestre. No Egito Antigo, paredes e túmulos ornamentados com desenhos e pinturas diversos representando, por exemplo, os deuses egípcios. Naquela época, eles tinham sua própria religião, né? Isso foi antes de Cristo, então faz tempo. Renascimento. Entre os séculos XV e XVII, as representações se aproximam do real, com aspectos como proporcionalidade, perspectiva, luz e sombra. Hoje em dia, os emojis são utilizados pelas pessoas em conversas virtuais, substituindo palavras e reinventando as formas de comunicação por meio das ferramentas digitais. E vai, na verdade, além disso, né? Existem jogos de adivinhação que utilizam somente emojis. Eu tenho certeza que vocês conhecem, como Descubra o Nome do Filme, através somente de emojis. Então, o emoji ele tomou uma proporção que é ainda maior do que essa só de comunicação nesse sentido. Então vamos para o Prazer em Conhecer, da página 39, tá? Que é aquela parte do livro em que recapitulamos o tema, conhecendo mais os artistas que foram citados. Nesse tema, estudamos diversas formas de comunicação e expressão artística, por meio de recursos variados. Agora você conhecerá um pouco mais de 2 dos artistas abordados ao longo do tema 2. Shigetaka Kurita, desenhista de interface e inventor dos emojis. Em 99, ele projetou um conjunto de 176 pictogramas inspirados nos mangás, que são os quadrinhos japoneses, nas placas de rua e em caracteres de escrita chinesa. Esses foram os primeiros emojis desenvolvidos, mas hoje temos muitos outros. Olhem só os emojis, que divertidos. Gente, eu sou de uma época, olha só, vou revelando a idade aqui, em que para a gente fazer um emoji num celular, a gente precisava saber o código dele. A gente não ia ali num banco de dados e, eu vou colocar essa carinha. A gente tinha que saber o código dele. Por exemplo, essa carinha que todo mundo gosta de usar, que é somente de um sorriso simples, a gente tinha que colocar 2 pontos, parênteses. E quando a gente dava espaço, ele automaticamente se transformava numa carinha. Quando a gente queria mandar um beijo para alguém, era 2 pontos, asterisco, dava o espaço, se transformava. Então era preciso saber todos os códigos e era muito difícil. Então normalmente a gente sabia no máximo 5 e a gente utilizava esses. E agora vamos falar do Vic Muniz. É um fotógrafo, desenhista, pintor e gravador. Esse artista inovou ao criar obras de arte que estimulam reflexões no público. Desculpa, meninos. Em seus trabalhos registrados com fotografia, muitas vezes utiliza materiais inusitados, como alimentos e materiais recicláveis, para retratar a realidade. Olha só o autorretrato que ele fez, que interessante. E agora vamos começar o tema 3, que é a arte postal, lá na página 39. Prestem bastante atenção nessas figuras que estão nessa página, porque elas são muito interessantes. Durante a década de 1960, alguns artistas criaram o hábito de trocar correspondências criativas pelo correio, dando origem ao movimento de arte postal. Na arte postal, cartas e cartões postais são usados não só como meio de comunicação, mas também como suporte para a arte. Assim, pequenas obras, poemas e outros objetos são enviados dentro de envelopes, e cartões postais se transformam em formas de expressão artística. Nesse tema, vamos conhecer algumas das criações da arte postal. Para começar, observe os exemplos de arte postal dos artistas brasileiros Paulo Bruschi e Sônia Albuquerque, e do britânico Nick Bantock. Olha só que bonito, né, gente? A arte postal. A gente pensa em arte, a gente nunca vai pensar em selos de cartas, envelopes, mas é melhor a gente ir pensando, porque olha a beleza destes cartões, né? É muito bonito. Esse último aqui é um dos meus preferidos. Então vamos para o começo de conversa e falar sobre o correio. O correio é um sistema de comunicação muito antigo. Antes da invenção da escrita, as mensagens eram transmitidas oralmente por meio de mensageiros, que decoravam a informação e a entregavam pessoalmente. Após a consolidação da escrita, foram criadas as cartas. Agora imagina, para ser mensageiro precisava ter uma boa memória, porque se a mensagem fosse grande, ela podia chegar completamente errada. E esses mensageiros, pensem comigo, eles não iam até ali na esquina. Normalmente, essas mensagens eram muito distante. Às vezes eles viajavam por meses
para entregar uma mensagem. Olha a trabalheira. Se fosse eu, quando eu chegasse no destino, eu acho que eu já teria esquecido. Atualmente, a partir da criação da internet e com a popularização dos celulares, muitas pessoas passaram a se corresponder por e-mail, por meio de programas e aplicativos de mensagens instantâneas ou pelas redes sociais. Mas ainda há muitas pessoas que se correspondem por meio de cartas e cartões postais enviados pelo correio. Cada vez menos, né? Cada vez vai diminuindo. Mas eu posso dizer que é muito legal receber cartas. Observe ao lado duas caixas de correio criadas por artistas diferentes. Em 2010, para comemorar os 41 anos da criação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que tem sua origem em 1663, quando surgiu o Correio Mor. Você já enviou uma carta para alguém? Veja a seguir as características de um envelope de carta comum. Olha só, no verso do envelope escrevemos o nome e o endereço do remetente, ou seja, de quem está enviando a carta. E na frente escrevemos o nome e o endereço do destinatário, quem vai receber a carta. Quando eu era pequena, eu fazia uma confusão. Meus parentes moravam longe e a gente sempre precisava mandar cartas. Então eu e meus primos nos correspondíamos por cartas. O que acontece? Eu sempre me confundia. Minha mãe já comprava uns 5 envelopes, que era para eu errar à vontade. Porque eu sempre colocava ao contrário e depois eu pensava, vou ter que fazer de novo. Vamos para o experimento artístico em envelope. Olha só, vou fazer um envelope com imagens de paisagens. Várias técnicas podem ser utilizadas para produzir um envelope de arte postal. Entre elas, podemos citar o desenho, a pintura, a colagem e a impressão com carimbos. Também é possível criar um envelope artístico com material reaproveitável. Siga as instruções abaixo para fazer um envelope com folhas de revistas velhas. Se necessário, retome as características de um envelope de carta na página anterior. Quando o envelope estiver pronto, escolha para quem enviará a sua arte postal. Escreva uma mensagem em uma folha de papel e coloque-a dentro dele. Em seguida, é só enviar pelo correio. Não se esqueça de escrever o seu endereço e do destinatário. No caso, vocês não precisam realmente mandar a carta, né? Mas se vocês quiserem, vai ser muito legal passar por essa experiência. No momento que a gente está, os correios estão funcionando um pouco diferente, então vai ser um pouquinho mais complicado. Mas façam esse exercício que vai ser bem legal. O material é envelope de carta, revistas velhas, lápis preto, tesoura com pontas arredondadas, cola branca ou em bastão, folha de papel sulfite, adesivos e carimbos diversos. Então você precisa abrir o envelope para usá-lo como molde. Eu, quando era mais nova, eu adorava fazer envelopes, então eu sempre tinha um molde. Eu comprei um envelope e o resto fui eu que fiz. E depois é só seguir as instruções, que eu tenho certeza que vai ficar perfeito, tá? Os retângulos que eles estão pedindo para colar aí, gente, é porque a letra de vocês, colocando qual é o destinatário, qual é o remetente, não fique embolada no meio da figura, tá? Então, normalmente a gente pega um quadrado, a gente pode até imprimir, para não precisar escrever, imprime o remetente, imprime o destinatário e cola no envelope, tá bom? E essa é a caixa de correio, que é a atividade para ser feita e guardada no portfólio, tá? Existem caixas de correio de vários formatos, no mundo todo. A imagem ao lado mostra um exemplo de caixa de correio muito comum aqui no Brasil. Você vai usá-la para criar uma caixa de correio customizada. Escolha uma caixa de papelão que tenha o tamanho parecido com o da imagem. Encape ou pinte a caixa da forma que preferir. Recorte a imagem e cole-a sobre a caixa. Depois acrescente detalhes como colagens, carimbos, desenhos, etc. Usem a imaginação de vocês. E ao final, faça uma abertura na caixa de papelão para colocar as cartas. Essa atividade, né, ela é quase como uma escultura, então não precisa colocar dentro da pasta. Guardem num saquinho plástico, tá? Para que quando a gente for recolher, ele esteja em perfeitas condições, tá bom? Então por hoje é só. Se divirtam fazendo arte, lembrem-se de mandar para mim os envelopes, tirem bastante foto, que eu quero muito ver, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.